Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia quem está aqui. Bom dia quem está em casa. Espero que você tenha aproveitado esse momento de louvor tão especial que nós tivemos nessa manhã. O momento de louvor é sempre um momento que abre os nossos corações, né, para estarmos mais conectados com Deus durante a palavra, né? Por isso que a gente canta, faz o louvor antes da palavra, né? Para que a gente se abra, para que nosso espírito se conecte com o Espírito Santo e a gente possa ouvir a palavra de Deus com o coração mais aberto, com a mente mais aberta para receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? Você está preparado para o que o Senhor tem para você nessa manhã? Você está preparado? Fala um amém, você que está aqui, você que está na sua casa. Se você está preparado, eu creio que o Senhor fala conosco em os momentos, né, do nosso dia. Se nós prestarmos atenção, Ele fala conosco e muitas vezes Ele quer nos alertar de algumas coisas. Muitas vezes Ele quer nos mostrar algumas coisas que talvez nós não estejamos vendo. E eu creio que essa palavra é uma palavra de despertamento, é uma palavra que vai nos abrir os olhos para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar com nós hoje, não só hoje, nesse domingo, mas hoje no momento, na circunstância em que estamos vivendo no Brasil, no mundo, né, na nossa geração. E para quem viu o link, né, já tem o tema no link, mas às vezes alguns não prestaram atenção, mas o tema da palavra dessa manhã é: a porta continua estreita. A porta continua estreita. Eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 22 a 30. Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30. Então, se você ler na sua Bíblia, geralmente na Bíblia de papel tem, né, ali o título, né, daquela parte do texto, então já está escrito a porta estreita, né? Então, Lucas 13, a partir do 22, diz assim: Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. É um texto muito forte, né? E é um texto, então, que Jesus aqui, ele já dá uma palavra certeira, né? Ele não dá rodeios. Ele dá uma palavra certeira. E no começo, ele já fala sobre a porta estreita. Ele diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Então, eu gostaria de pensar com vocês hoje, nessa manhã, sobre a porta estreita e a porta larga, e o quanto nossa geração, nesse tempo em que nós estamos vivendo, enquanto estamos aqui vivos nessa terra, o quanto nós temos visto pessoas tentando alargar a porta que é estreita. O quanto as pessoas tentam fazer com que aquela porta ela passe por até, está muito estreito, deixa eu alargar um pouquinho aqui essa porta para eu poder passar. E algo que tem me incomodado muito nesses últimos tempos, principalmente na internet. Muitos aqui, com certeza, né, nesse momento de pandemia, têm ficado mais tempo na internet, né, nas redes sociais, no YouTube, sei lá, em tantos lugares da internet. E algo que tem me incomodado muito na internet é a quantidade de pessoas, e por pessoas eu também incluo cristãos, que têm tentado viver um evangelho que não é o evangelho que Jesus diz aqui da porta estreita.
Pessoas que falam, basicamente, que se você for pela porta larga, está tudo certo também. Você vai chegar lá. Pessoas que têm distorcido o que a Bíblia fala, para se encaixar no ideal delas, e não o contrário. As pessoas querem que a porta estreita se encaixe no ideal delas, e não que eu encaixe os meus ideais na porta estreita. Na palavra, para que eu passe pela porta estreita. E o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, ele não é uma roupa que você vai lá na loja e você, eu vou experimentar essas aqui. Aí você vai lá no provador, você prova lá o vestido, a blusa, sei lá, a calça. Aí você fala assim, não gostei. Aí você troca e pega outro. E aí você, esse aqui está muito apertado, dá para largar um pouquinho? O Evangelho de Jesus não é uma trocação de roupa. O Evangelho de Jesus, ele é aquilo, ele é o tamanho único. Não dá para alargar nem apertar, ele já está certo. Está aqui na Bíblia. Só que as pessoas, elas têm tentado viver um evangelho de mentira. Um evangelho que não é o evangelho que Jesus pregou aqui na palavra. Um evangelho que não é o que nós lemos aqui da porta estreita. E eu gostaria então de pensar o que é o evangelho de verdade. Porque eu tenho visto muitas pessoas, principalmente na internet, eu já vou falar bastante de internet, porque nós temos vivido praticamente um mundo da internet. A gente vive mais na internet porque a gente está mais em casa, né? Isso não é errado, porque tem muitas pessoas que usam a internet para trabalhar. O problema é o quanto daquela informação afeta a sua vida. O seu relacionamento com Deus, a sua forma de viver o Evangelho. E eu tenho visto muitas pessoas criando Jesuses diferentes na internet. O meu Jesus, ele, eu vejo assim comentários, o Jesus que eu acredito, ele tal. Mas em nenhum momento a pessoa fala, o Jesus da Bíblia é o Jesus que ela quer que exista, que ela acredita. Eu gostaria então de pensar com vocês alguns pontos sobre o que é o Evangelho de verdade, o que é de verdade o Evangelho de Jesus. Porque parece que se perdeu agora no meio do caminho. Aí você pensa, nossa, mas a gente já sabe que é o Evangelho de verdade. A gente já sabe, né, Rebeca? A gente sabe que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e tal. Mas será mesmo que nós temos vivido esse Evangelho de verdade? Ou nós nos desvirtuamos com tudo isso que está acontecendo, nós aceitamos essas filosofias, essas coisas que têm sido faladas no mundo hoje? E eu gostaria de pensar com vocês o primeiro ponto sobre o que é o Evangelho de verdade. O Evangelho de verdade, preste bem atenção, o Evangelho de verdade é renúncia. Renúncia. Grave bem essa palavra. Abra de novo, volta lá para Lucas, só em um capítulo para frente. Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 33. Lucas 14, 25 a 33. Diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não, foca nesse versículo, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se alcançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Até aqui. Esse texto também é um texto em que Jesus é muito claro. Eu gosto porque Jesus é muito claro nas coisas que ele fala. Ele não dá margem para talvez. Talvez se eu fizer desse jeito, dá. Não. Com ele é sim ou não. Por isso que tem a porta estreita e a porta larga. Não tem a porta meio termo.
a porta mais ou menos. Então, aqui Jesus nos mostra, se você ler o título dessa parte do texto, na Bíblia está escrito o preço do discipulado. Então, Jesus já nos fala, se alguém quer ser meu discípulo, tem que renunciar. Tem que carregar a sua cruz. Aqui, eu falei para a gente prestar atenção, no versículo 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E no final, ele diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então quer dizer que eu vou ter que deixar tudo, né? Minha casa, meu carro, meu emprego, vou deixar tudo e vou viver para Jesus. Não. A renúncia aqui significa que você vai renunciar tudo de você. Você vai renunciar a sua natureza pecaminosa de ser humano. Você vai renunciar o seu ego, o seu orgulho. Você vai renunciar o seu pecado, a sua vontade. Talvez até algum sonho que você tenha, mas que não é da vontade de Deus, para que você faça a vontade de Deus. Isso é a renúncia do Evangelho. Não é que você vai largar tudo e vai viver errante pelo mundo. Jesus, ele nos mostra sobre renúncia, e ele não só fala isso, ele viveu isso. Jesus foi o que mais renunciou. Ele renunciou ao céu, imagina, que devia estar maravilhoso lá no céu. Com trono, anjos cantando. Ele renunciou tudo aquilo para vir à terra, para viver entre nós, seres humanos, falhos e imperfeitos, para morrer em nosso lugar. Ele renunciou à própria vida para que ele morresse na cruz. Então ele sabe do que ele está falando. Ele sabe o que significa renúncia. Então, ele não está pedindo algo que é impossível para a gente. O evangelho de verdade é um evangelho de renúncia. E parece que hoje isso já não existe mais. Parece que hoje está bem assim, né? Mas eu faço o que eu quero, eu sou o que eu quero, eu decido o que eu quero. Não é assim? Hoje. Eu sou assim e eu quero fazer desse jeito. Porque é o que eu quero. Muito, e não é só fora da igreja, não. É dentro da igreja também. Eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas Jesus quer que... Não, mas eu quero fazer desse jeito aqui. E tem uma série que eu assisto, alguns assistem aqui também, chamada The Chosen. E eu gosto muito dessa série, eu indico para todos, é um aplicativo que você baixa, depois quem quiser me pergunte, é um aplicativo que você baixa, é gratuito, e você assiste essa série, é uma série sobre Jesus, muito bonita, muito interessante. E tem um episódio em que Jesus, uma pessoa, um homem vai falar com Jesus, estou dando spoiler, né? Mas é um spoiler bom. Uma pessoa vai falar com Jesus. E essa pessoa, na verdade, né, no contexto ali, vou dar só um contexto da série, a filha dele meio que se converteu, assim, né, ali, aceitou a Jesus e tudo mais, e quer seguir a Jesus. Só que o pai está meio incomodado, porque o pai pensa assim, mas ela vai deixar de ficar comigo, né, aqui e tal, para seguir Jesus? Então o pai ficou meio incomodado. E aí ele foi falar com Jesus. E aí Jesus, né, ele responde assim... Eu até anotei aqui, Jesus responde assim, para os que não me seguem, eu peço bem pouco. Mas para os que me seguem, eu peço tudo. Ele responde isso para aquele pai. Então Jesus, para aqueles que não seguem Jesus, ele pede muito pouco. Mas para aqueles que seguem a Jesus, ele pede tudo. Você segue a Jesus? Você quer seguir a Jesus? Diz um amém. Você na sua casa também, diz um amém se você segue ou quer seguir a Jesus. Ele pede tudo de nós. Ele pede tudo. Ele chegou para Pedro e fala, larga a sua rede aí, vem ser pescador de homens. O que Pedro fez? Largou a rede e foi seguir Jesus. Jesus nos requer tudo, ele requer tudo de nós. É a renúncia. O Evangelho, ele requer que nós renunciemos a nós mesmos, ao nosso pecado, à nossa zona de conforto, ao que é politicamente correto, aos nossos ideais. Eu queria perguntar, pensa você está pronto para renunciar tudo isso? Você está pronto para renunciar à sua própria vida? Você está pronto para isso? Para renunciar tudo. Renunciar a você, seu ego, tudo o que for preciso. Que ele te pedir para renunciar. Você está pronto para esse momento? Da renúncia?
Eu gostaria de dar alguns exemplos reais de pessoas que renunciaram. Minha avó, por exemplo, muitos aqui já ouviram falar, meu pai já falou várias vezes, eu também já falei sobre a minha avó. Minha avó, quando ela se converteu, naquela época, o Brasil ainda era muito mais católico, né, do que é hoje, muito mais. Era muito mais forte o catolicismo. E ela morava no interior, então era pior ainda, né? E quando ela se converteu, tem toda uma história, né? Se eu for contar toda a história, vai ficar muito longo. Mas quando ela... Vou contar só uma parte. Antes dela mesmo, de fato, se converter, ela teve uma recepção na Igreja Católica. Mas ela era temente a Deus, né? Mesmo sendo da Igreja Católica, ela temia a Deus, ela acreditava, né, assim. E ela, então, um dia ela teve essa decepção. E ela chegou, então, lá no quarto dela, na casa dela, e ela se ajoelhou. E ela falou com Deus, assim, né, da forma dela. E naquela noite, então, ela teve um sonho. Um sonho que ela estava num campo muito grande, assim, com muito mato, né, assim, um campo muito grande. E ela não via o caminho. É como se ela estivesse perdida, assim, ela não viu o caminho de nada. E aí apareceu um homem com uma cruz, carregando uma cruz. E ele disse assim, me segue. E ele começou a andar e começou a abrir o caminho no meio daquele mato. E aí ela começou a seguir ele e ela acordou. E ela ficou com aquilo gravado na cabeça dela. E aí, algum tempo depois, não muito tempo depois, ela foi então a uma igreja de uma outra cidade, até que não era dela, porque na cidade dela não tinha essa igreja evangélica, em uma outra cidade, e ali ela se converteu. Ela entendeu aquele sonho que ela teve, que era Jesus, aquele homem, e ela se converteu. A partir do momento que ela se converteu, ela começou a ser perseguida pela própria família. A família da minha avó não aceitava de jeito nenhum que ela tinha virado crente evangélica, porque eles eram muito católicos. E eles zombavam dela, o pai, os irmãos. E até que um determinado dia, a mãe dela fez as malas dela e mandou ela para São Paulo. Minha avó tinha uma escolha, ela podia falar, não, tudo bem, vai. Eu deixo de seguir a Jesus, eu fico aqui em casa. Mas ela fez o quê? Pegou a mala, falou, então tá bom. Pegou a mala e veio para cá, para São Paulo, lá do interior. Veio para São Paulo. E aqui ela continuou com o trabalho, pregando o evangelho para crianças. Enfim, se a gente for contar tudo, né? Ela continuou, então, ela renunciou à própria família, à própria casa. Ela não deixou de honrar os pais dela, muito pelo contrário. Ela continuou encontrando com eles. Mas ela renunciou à zona de conforto dela, que era confortável. Imagina, aqui ela ia ter que trabalhar para se sustentar. E teve que trabalhar para se sustentar. Sozinha. Numa época que não era tão fácil assim. Principalmente para a mulher, né, sozinha. E ela era muito nova. Então, ela renunciou. A própria família, ela teve que renunciar ao conforto dela para seguir a Jesus. E valeu a pena. Valeu a pena. Outro exemplo, aqui, acredito que muitos conhecem a família Fonseca. A família Fonseca, para quem não sabe, antes de ir para Malásia e Mianmar, eles moravam em Americana, né, aqui no interior de São Paulo, e eles tinham uma escola de inglês que funcionava bem. Era o sustento deles, estava tudo certo. Eram os pais, né, a Ana Lúcia, o Ricardo e os filhos, o André e o Alexandre. Funcionava muito bem, muito bem. Só que um dia, eles sentiram o chamado de Deus, de que eles tinham que deixar tudo e ser missionários onde pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Lá em Mianmar e na Malásia. E sabe o que eles fizeram? Eles deixaram tudo. Eles venderam a escola, não sei exatamente como eles fizeram, eu sei que eles venderam, os livros todos ficaram aqui no Brasil. Eles deixaram tudo. Fizeram curso, né, e tudo mais, de missões, eles deixaram tudo e se embora. Faz uns anos já que eles estão lá. Já fazem 7 anos que eles deixaram tudo e foram para lá. E o trabalho deles lá é incrível, eles cuidam de crianças órfãs. Crianças que iriam para os mosteiros lá de budismo, né, que são maltratadas, eles cuidam de crianças órfãs, eles cuidam de famílias, eles dão aula de inglês, de computação para essas crianças, eles cuidam das famílias, eles vão para vilarejos que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus na vida. Eles renunciaram o que eles tinham. Vou dar mais um exemplo, porque eu gosto de exemplos.
O meu pai, por exemplo, quem não sabe, meu pai fazia arquitetura. Mas no final da arquitetura, Deus chamou o meu pai para um ministério. E o que ele fez? Ele foi para o ministério. Não foi fácil. A gente sabe que não foi fácil. O mesmo tempo de pastorado ele tem, eu tenho de vida. São os mesmos anos. Mas valeu a pena, não valeu? Vale a pena, não vale? A renúncia, o evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Eu gostaria que a Kessia colocasse uma frase aqui para ficar mais fácil, para ficar mais didático. Eu tenho uma frase que eu vi esses dias, muito interessante. Vai aparecer para o pessoal de casa também, tá, gente? Não se preocupem. É a primeira. Isso, Kessia, muito obrigada. Então, leia comigo, porque é uma frase meio grande, né? Então, diz assim, tá aparecendo para o pessoal de casa? Tá? Então, tranquilo. Cada um é livre para acreditar em um Deus ou não, para crer na Bíblia ou não. Contudo, torcer o evangelho para tentar adequá-lo às minhas preferências é inútil. A porta não foi reformada, continua estreita. Esse evangelho baratinho, sem cruz, sem renúncia, sem incômodo, é mentira. É da pastora Helena Tanuri, essa frase. Muito interessante essa frase, né, esse textinho. O evangelho sem renúncia, sem que te incomode de alguma forma, é mentira. O evangelho nos tira da zona de conforto. A gente tem que renunciar a nós mesmos, um pecado que você tem aí guardado, alguma coisa, falta de perdão, o orgulho, não sei o que é. Mas o evangelho, ele te leva à renúncia. Se durante toda a sua vida de cristão, ou se já faz um tempo que você não renuncia a nada, repense o evangelho que você está vivendo. Todos os dias nós temos que renunciar a alguma coisa. Seja uma tentação, porque nós somos tentados, certo? A diferença é se a gente cai ou não na tentação. Muitas vezes nós temos que renunciar a uma tentação, como Jesus fez quando o diabo tentou a ele. Nós temos que renunciar. O evangelho de Jesus é renúncia. Vou falar aqui, né, sobre um videozinho que eu vi no Instagram, eu achei muito, muito engraçado. Ele é cristão, ele faz humor cristão. E nesse videozinho, ele está falando sobre uma situação lá em que a pessoa morreu, chegou no céu, né? E aí ela fala assim, que Jesus, né, é um vídeo de humor, tá, gente? Aí Jesus olha na lista e fala assim, seu nome não está aqui, não. Aí ele fala, aí a pessoa, acho que é uma mulher, fala assim, mas porque ela tinha decidido, não lembro direito, tinha decidido alguma coisa que é errado. Aí ela fala assim, mas é meu corpo, minhas regras. Aí Jesus fala assim, tudo bem, meu céu, minhas regras, que se abra o chão. Aí ela cai, assim, é muito engraçado, como se estivesse caindo no inferno. É um vídeo de humor, né? E eu achei interessante a sacada desse cara, que ele fala, meu céu, minhas regras. Tudo bem, você quer viver aqui na Terra com o seu corpo, suas regras, a sua filosofia, tudo certo. Mas quando você chegar na hora H, né, lá no momento, aí as regras que valem aqui, ó, na palavra. Aí não tem acordo. Aí é aquela frase que nós lemos, tem que ter incômodo, tem que ter renúncia. Esse é o evangelho. A renúncia não é fácil, mas a decisão é de cada um de nós. Ou você renuncia em nome de Cristo e vive para Ele, ou você fica no seu próprio nome, você fica, mas aí é com você, é por sua conta e risco. Porque quando tudo bem, você renuncia, mas Jesus nos promete que Ele vai estar conosco. Ele nos promete que nunca vai nos deixar, Ele promete isso. Que Ele vai nos prover, Ele promete tudo isso. Mas se você decide ficar sem renunciar, sem nada, eu quero ficar desse jeito que eu sou, não quero mudar. Então é por sua conta e risco. Aí entra nessa brincadeira aqui, nessa frase do meu céu, minhas regras. Aí, quando chegar na hora... Abra sua Bíblia em Lucas 18, a gente estava usando bastante Lucas, né? Lucas 18, é só um pouquinho para frente. Lucas 18... Lucas capítulo 18, versículo 18. Nós vamos ler até do 18 ao 30, tá? Então vamos lá. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Presta atenção agora. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus, de novo, falando de renúncia nesse texto. E o que eu acho interessante, até uma vez meu pai falou isso e ficou na minha cabeça numa pregação, que quando o homem rico falou assim, ele falou aquilo, né? O que eu faço? E Jesus falou assim: então, falta uma coisa, tem que vender tudo, dá para os pobres, e aí vem e me segue. Quando o homem ficou triste e não quis fazer aquilo, não renunciou, Jesus não falou assim: ai, tá bom, volta aqui, tudo bem, não tem problema, não precisa, vem, pode vir assim mesmo, não precisa renunciar não, deixa quieto. Ele não mudou a posição dele, ele não mudou a opinião dele. Jesus falou assim: tá bom. Aí ele pegou e continuou, né? Ele fala assim: como é difícil, né, os ricos entrarem no reino dos céus. Jesus continua, né? Ele não afrouxou, ele não largou a porta continuou estreita. Não mudou a situação. O homem não quis mudar, então tudo bem, é aquilo que eu falei, então fica por sua conta e risco. E aí aqui eu queria colocar algumas coisas que não é só o homem rico, né? Mas como é difícil renunciar ao dinheiro, isso não é só para quem é rico, não. Que é para qualquer pessoa. Como é difícil renunciar ao dinheiro. Como é difícil renunciar a um sonho, não é mesmo? Como é difícil renunciar às festas ou outras situações para vir para a igreja. A vontade de continuar dormindo, né? Ou qualquer outra coisa. Como é difícil renunciar, por exemplo, para aqueles que são solteiros. Como é difícil renunciar ao jugo desigual. Difícil. Como é difícil renunciar ao sexo antes do casamento. Hoje é muito comum, inclusive dentro da igreja. Como é difícil renunciar àquele emprego que você sabe que está fazendo algo errado, que fere os seus princípios, mas mesmo assim você faz por conta do dinheiro. Ele fere o seu princípio cristão, mas você continua porque o dinheiro é bom. Todas essas coisas, pensa outras coisas da sua vida que é difícil renunciar. Outras coisas, seja mentira, seja inveja, qualquer coisa na sua vida, no momento que seja difícil renunciar. Pense agora na renúncia que Deus te pede para fazer, nessa manhã. Qual a renúncia que Ele está te pedindo? Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa maior, Deus vai pedir de cada um diferente. Mas qual a renúncia que Ele te pede? A gente está focando bastante nessa parte da renúncia, porque eu penso que hoje está muito difícil as pessoas renunciarem às coisas. Ainda mais num tempo em que é muito materialista. Muito materialista. E eu lembro de novo de um exemplo dos moravianos. A gente já falou várias vezes deles aqui. Os moravianos, eles renunciaram à própria liberdade para pregar o evangelho. Para quem não se lembra, moravianos há muitos anos atrás, eram aquele povo, né, que se vendiam como escravos para pregar o evangelho. Porque eles sabiam, eles eram da Europa, né? Eles eram da Europa, da região da Alemanha. Eles são mais ou menos da época de John Wesley também, né? Eles também impactaram, um pouco antes, eles também impactaram a conversão de John Wesley. Foram um dos grupos ali que impactaram John Wesley.
E eles sabiam, por exemplo, de regiões mais distantes, de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E aí, o que eles faziam? Eles mesmos se vendiam como escravos para chegar lá na região X e pregar o evangelho sendo escravos. Eles renunciavam à própria liberdade só para levar a palavra de Deus. Isso era o mais importante para eles. Então, pense, o que você e eu também precisamos, com certeza, o que nós precisamos renunciar. O que Deus nos está pedindo, filho, filha, renuncia a isso. Renuncia a isso. Deus tem muito mais para te dar. Você acha que Ele vai deixar você renunciar e vai deixar você, então tá bom. Não! Ele vai estar com você, Ele vai te dar recursos, Ele vai te abençoar, Ele vai mostrar para você o caminho, Ele vai fazer muito mais na sua vida, Ele vai usar a sua vida para levar o evangelho para outras pessoas, para transformar a sociedade, seja na empresa, seja em outro país, seja onde você está, na sua casa, Ele vai te usar. Não se preocupa, eu vou renunciar à minha vida, vou renunciar às minhas vontades e vou ficar assim. Não se preocupa, Ele está com você, Ele vai te ajudar na caminhada. Mas, pense bem, o que você precisa renunciar nessa manhã, hoje? O que Deus está te pedindo para renunciar? É o seu orgulho? É o seu jeito raivoso de ser? É a forma como você age, como você reage? O que você precisa renunciar para entrar pela porta estreita? A segunda verdade do Evangelho, a gente ficou bastante na primeira. Qual a segunda verdade do Evangelho? Que nós estamos falando então, o que é o Evangelho de verdade, certo? Então, o Evangelho de verdade é renúncia. O segundo ponto, o Evangelho de verdade é a verdade. Fica até engraçada essa frase. Mas o Evangelho de verdade é verdade. Ele é a verdade. É a única verdade. Abra em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. Diz assim, esse texto é bem conhecido. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora abrem João 14. João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 17, 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós lemos 3 versículos que nos mostram que Jesus é a verdade, que a palavra dele é a verdade. Não existe outra verdade. Não existe outra filosofia verdadeira sobre o Evangelho, ou enfim. É a palavra de Deus, nós acabamos de ler. A tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Mas tem uma nova filosofia que saiu. Você viu que o pastor fulano de tal falou de um novo negócio lá, mas se está fora da Bíblia, não é verdade. Se está contra a Bíblia, não é verdade. Temos que reformar a Bíblia. Não é verdade. A gente muda a gente para fazer o que a Bíblia diz, não a Bíblia para fazer o que a gente quer. Amém? Essa é a porta estreita. E algo que eu tenho visto muito, como eu disse no começo, na internet, são pessoas que, por exemplo, comentam, colocam lá em algum post, enfim, a pessoa coloca lá assim, Jesus, ele é amor, então ele ama qualquer coisa, tipo mais ou menos isso, ele ama todos, a gente sabe que ele ama todos, certo? Amém, ele só não ama o pecado, ele não suporta o pecado. Só que as pessoas, elas estão confundindo isso, tipo, você pode decidir qualquer coisa que você quiser ser, que está tudo certo. E aí, quando alguém comenta assim, num tipo de post, mas a Bíblia diz que tal coisa é pecado.
Aí as pessoas caem matando, né, em cima dessa pessoa. Ai, Jesus é legal, quem estraga é o fã-clube. Quem já viu essa? Eu já vi na internet. Jesus é legal, quem estraga é o fã-clube. As pessoas, como eu falei no começo, têm criado vários Jesuses diferentes. Jesuses na cabeça delas que aceitam a forma como elas decidem viver. A pessoa decidiu viver de um jeito e o Jesus dela aceita o jeito que ela quer que ela decidiu viver. Ela não tem que mudar nada. Ela é daquele jeito e Jesus aceita, é do jeito que ela decidiu viver. As pessoas não vêm para a Bíblia. As pessoas vivem, hoje em dia, num mundo que é muito politicamente correto. O que é politicamente correto? É aquela pessoa que aceita tudo. Ela concorda com todo mundo, porque ela tem medo de ir contra alguém, ou como eu posso dizer, ela quer ir a favor de todo mundo. Aquela pessoa falou que tal coisa é certa, é verdade. Realmente, a outra pessoa falou, outra coisa é certa, é verdade. Daí ela fala da Bíblia, que não tem nada a ver com aquilo. Também acho que é verdade. Então, ela acredita em tudo, ou ela acha que tudo está certo, ela quer se dar bem com todo mundo para receber algum tipo de vantagem, seja fama, status, dinheiro, uma posição, alguma coisa. O politicamente correto, ele quer aceitar tudo. Está tudo certo. O que a internet colocou lá está tudo certo. Mas eu já tenho visto muito, né? Ainda mais nesses dias, a pessoa faleceu, né? Infelizmente, daí só que a pessoa, ela fez muitas coisas boas, né? Ela deu dinheiro para os pobres, ela fez isso, fez aquilo, com certeza ela foi para o céu, só por causa disso. Porque a pessoa fez muita coisa boa. As pessoas têm criado um evangelho que não é a verdade. Não é a verdade de Jesus, não é a verdade da palavra. E as pessoas vivem nesse mundo do politicamente correto. E Jesus não era uma pessoa politicamente correta. Vá ler os evangelhos. O desafio, o cristão que vive no mundo politicamente correto, que aceita tudo como verdade. Vai ler os evangelhos, lê os 4. Se Jesus fosse politicamente correto, ele ia querer agradar os mestres da lei, né, os fariseus e os saduceus, ele ia querer agradar os doentes, ele ia querer agradar os sacerdotes, ele ia ser aquela pessoa, porque o politicamente correto quer agradar todo mundo. Ele não quer ir contra ninguém. Ele quer aceitar tudo. Aceita tudo. Seja de política, seja de ideologia, seja o que for. Jesus, ele foi a pessoa que menos agradou os fariseus. Jesus, quando ele viu que tinha coisa errada acontecendo no templo, o que ele fez? Tudo bem, gente, tudo bem. Olha, está tudo certo, está errado, mas tudo bem, realmente, eu sei que é difícil. Que seria o que a pessoa do politicamente correto faria. O que Jesus fez? Jesus ficou bravo, ele começou a tacar tudo no chão. Vai ler lá o texto. Ele chegou bravo no templo e falou assim, isso aqui está errado. Jesus não era do politicamente correto. Então, se você é cristão, está vivendo no eu quero agradar a todos, eu aceito todas as ideologias, eu aceito tudo que me falar, está errado. Pensa bem. A palavra é a verdade. É a verdade. Isso aqui é a verdade. Lê então de novo. Jesus não era do politicamente correto. Se está errado, está errado. Mas é a ideologia tal. Está errado. Na Bíblia diz está errado, está errado. A palavra é a verdade. Eu gostaria que você abrisse em Efésios. Efésios 2. Efésios 2, capítulos 4 e 5. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, ninguém é salvo porque fez uma doação enquanto estava vivo, porque foi uma pessoa boa enquanto estava vivo. Porque hoje tenho visto muito isso na internet. Tal pessoa foi tão boazinha, ela foi tão boazinha, ela ajudou tanto as pessoas.
Que bom, isso é muito bom, realmente continue ajudando as pessoas. A questão é que ninguém é salvo sem Jesus. Não é porque você fez uma coisa muito boa, porque você doou todo o seu dinheiro, uma parte do seu dinheiro para uma instituição, que você vai para o céu. A Bíblia mostra isso. Pela graça, vocês são salvos. É pela graça. Porque já pensou se fosse só fazer doação, que estava tudo certo, a gente podia ir para o céu? Jesus não precisava ter morrido. Certo? É lógico. A gente desmerece o sacrifício de Jesus na cruz e todo o sofrimento dele por falar que a gente vai para o céu porque fez coisa boa na terra. Senão ele não precisava vir morrer. Era só ter escrito assim, façam uma doação que vocês vão vir para o céu. Aí ele não precisava nem ter descido, certo? Nem ter sofrido, nem ter morrido, nem nada. O único meio, a gente leu, João, certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem para o Pai a não ser por mim. Ou seja, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Isso aqui é a verdade. Não tem como ter a vida eterna sem Jesus. Ponto final. Essa é a verdade do Evangelho. Não tem outra. Então, se nós temos vivido outra verdade, outra ideologia, seja política, seja de gênero, seja o que for que você está achando que é verdade, repensa a sua verdade. Lê os evangelhos, então. O evangelho é a verdade. Jesus é a verdade. O que foge da Bíblia. O Jesus da Bíblia é a verdade. Não o Jesus que inventaram na internet. O Jesus que aceita tudo. Tudo que você fizer, ele está aceitando. Esse não é Jesus de verdade. Jesus de verdade é o que está aqui na Bíblia. Lê a Bíblia, aí você vai descobrir quem é. Não sou eu que estou falando. Lê na Bíblia. Quem é Jesus de verdade? E as pessoas hoje querem colocar o pecado como certo. Ah, mas tudo bem, esse aqui está tudo bem, esse. Não tem problema. Será que não tem problema? Aí eu lembro daquele meu céu, minhas regras. Será que não tem problema? E o terceiro ponto, e último ponto, que eu gostaria de pensar com vocês sobre o que é o evangelho de verdade. Então, o primeiro era renúncia, o segundo é a verdade, o evangelho é a verdade, e o terceiro é exclusivo. O evangelho é exclusivo. Nossa, ele exclui as pessoas? Não, é nesse sentido. O evangelho de Jesus, ele é exclusivo para ser vivido com exclusividade. Você vive exclusivamente para o evangelho, para Jesus. Volta lá para Lucas. Lucas 14. Lucas 14, 25. Versículo 25. A gente leu no comecinho, mas a gente só vai ler uma parte. Do 25 ao 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Tem uma música, depois quem quiser pode ouvir, eu acho muito interessante, uma música do Diante do Trono, mais antiguinha, que se chama Ainda Existe uma Cruz. Eu acho muito legal essa música. E no refrão ela fala: ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. Ainda existe uma cruz para você carregar. Ainda existe um preço a pagar. Esse é o refrão. Eu acho, depois procure, o nome da música é esse, Ainda Existe uma Cruz. É do Diante do Trono. E eu gosto muito dessa música porque é uma música baseada nesse texto, é uma música muito verdadeira. Ainda existe uma cruz que a gente precisa carregar. Nós precisamos carregar a nossa cruz e passar pela porta estreita. E o evangelho de Jesus, ele é exclusivo, ele é para ser vivido com exclusividade. Ele nos exige exclusividade. Não tem como servir a Jesus e servir a você mesmo, ao dinheiro, aos seus ideais, a outras coisas que você quer fazer que não estão de acordo com a Bíblia. Não tem como servir a Jesus e servir a outro, Deus. Sejam de pedra, seja um outro. Não tem como. O evangelho é exclusivo. É para nós vivermos somente Ele, com Jesus.
Eu gostaria de perguntar para vocês, o que nós comemoramos no dia 31 de outubro? Se alguém falar Halloween, não fala Halloween. O que a gente comemora no dia 31 de outubro? Reforma protestante. Não é Halloween. Inclusive, o Halloween veio depois da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu antes. Ou seja, roubaram essa data para desfigurar. Certo? Então, nós comemoramos no dia 31/10 a Reforma Protestante, nós cristãos. E o que foi a Reforma Protestante? Vamos lá para a aula de História, bem rapidinho, vamos voltar lá para a professora de História do ensino médio. A Reforma Protestante aconteceu meu pai me especificou o ano, que eu falei, acho que é 1500 e pouquinho. Ele falou, 1517. Então, aconteceu em 1517, lá na Alemanha, com Martinho Lutero. Esse nome é bem conhecido, certo? Com Martinho Lutero. E por que aconteceu essa bendita da Reforma Protestante? Naquela época, a Igreja Católica, ela vendia indulgências para o povo, certo? O povo, primeiro que o povo não falava latim. E eles só falavam em latim, né? A Bíblia era toda em latim, tudo era em latim, as pessoas falavam alemão, então elas não sabiam exatamente interpretar a Bíblia. Elas sabiam que as pessoas falavam para elas, lá, os padres e tudo mais. E eles falavam para as pessoas que se elas comprassem determinada indulgência, elas iam para o céu. Então, a gente está vendendo uma cruz pequenininha, que é a cruz de Jesus. Se você comprar essa cruz, você vai para o céu. Então, não deixe de comprar. Aí, né, a pessoa ia lá, tem uns hoje também que a gente ouve, né, mais ou menos assim. Mas eu estou falando lá de 1517. Então, às vezes não mudou tanto para hoje, né, em alguns lugares. Aí, a pessoa ia lá, comprava e achava que estava com a passagem tudo certo para ir para o céu. Aí eles vendiam um pedaço de pano. Isso aqui é o pano que enrolaram Jesus e tal. Aí a pessoa comprava achando que ia para o céu com aquele pedaço de pano. E Martinho Lutero ficou muito incomodado com aquela situação. Falou, mas está errado isso daqui. Está errado isso. Não está certo, não. Aí o que ele fez? No determinado dia, que foi o dia 31 de outubro de 1517, ele escreveu 95 teses. Pensa bem, é um negócio enorme. Escreveu 95 teses e de manhã ele foi lá e afixou na porta de uma igreja do Castelo, lá na Alemanha. E ele afixou, então, as 95 teses. Eu estava lendo sobre a reforma, né, para me recordar da história, eu achei interessante que diz assim, que a intenção de Lutero, neste dia 31, não era causar uma revolução. Ele afixou as 95 teses porque ele dava aulas. Lutero era uma pessoa muito inteligente. Ele também era professor. E ele dava aulas. E ele afixou as 95 teses para os alunos dele lerem e discutirem em sala de aula naquele dia. Só que o que aconteceu? Era tão revolucionário que virou um rebuliço na Alemanha. Todo mundo falava, nossa, caramba, como assim? A Bíblia é isso? Nossa, indulgência não pode? Nossa, foi uma revolução. Transformou tudo até hoje. Nós estamos aqui devido a este momento da Reforma Protestante. E depois disso, ele foi excomungado da igreja, né? A igreja falou assim, não tem como excomungar ele da igreja. E então, ele começou a estudar ainda mais a Bíblia. Ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Para o grego, do grego, isso, exatamente, do grego e hebraico para o alemão, certo? Foi aí que começaram, então, as traduções, para que as pessoas, porque a ideia de Lutero, o que ele falava? Que o sacerdócio é para todos, certo? Então, para que todos entendessem a Bíblia, por isso que ele começou a tradução. Olha que bênção. Assim, todos nós podemos ler a Bíblia e entender o que está escrito e viver o que está escrito na Bíblia. Simples. E quais são os principais pilares da Reforma Protestante? Tem 5, que são chamados de 5 solas, né, em latim. Né? Então, tem somente a graça, me ajude a lembrar. Somente a graça, somente a fé, somente a palavra. Qual era o outro, o quarto? Eu lembro o quinto é glória somente a Deus. Era somente a fé, somente a graça, somente a palavra. Eu não vou me recordar agora do quarto, mas eu tinha anotado aqui. Eu vou achar, gente, mas eu falo. Então, somente a graça, somente a fé. E o outro, né, glória somente a palavra e glória somente a Deus. Ou seja, se você for perceber, somente a tal. Somente a. Ou seja,
é exclusividade. Somente a fé, somente a palavra, somente a graça. Glória somente a Deus. Ou seja, o evangelho ele é para ser vivido com exclusividade. Não tem como viver para outras coisas. Ele é exclusivo. Nós vivemos o evangelho, puro evangelho. Não tem outra coisa para acrescentar no evangelho. Eu gostaria então que a Kessia colocasse a segunda frase aqui. É uma frase... Muito bom. Então, somente a palavra, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. Aí, então agora, as 5 solas, né, que eles chamam. Sola gratia, né, em latim, né, sola gratia, sola escritura, enfim. Então, é somente essas coisas, né? E temos então essa frase de Lutero, uma masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é um inferno. Chocante, né? Vou ler de novo. Uma masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é um inferno. Lutero sabia bem o que ele estava falando. Ele sabia muito bem o que ele estava falando. Imagina que ele fez essa reforma toda, ele foi excomungado da igreja, ou seja, demitiram ele, vamos dizer assim, demitiram ele da igreja. Ele teve que começar meio que do zero a fazer, a pesquisar, ler a Bíblia, traduzir e tudo mais. Então, ele sabia disso daqui. É melhor você estar numa masmorra, mas com Cristo, do que você estar num trono, mas estar no inferno. O cristianismo, o evangelho é para ser vivido exclusivamente para Deus. Não tem outra forma de incluir lá. Mas eu achei tão legal essa ideologia aqui. Vamos incluir? Se na Bíblia diz que está errado, não tem como incluir. Não tem como largar a porta, passar pela porta estreita, tentando... Empurra um pouquinho. Não tem como. Nossa, Rebeca, mas que palavra forte, né? Nossa, mas eu vou ter que mudar mesmo. Mesmo. Não sou eu que estou falando, a gente leu aqui em Lucas. A gente leu em Lucas o preço do discipulado. Se alguém quer ser meu discípulo e não negar sua mãe, seu pai, seus irmãos, não pode ser, e não carregar a sua cruz, e não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos pensar, o que vale a pena? Vale a pena eu renunciar, viver a verdade, viver exclusivamente para a palavra? Ou vale a pena eu continuar do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu decidi viver? Desse jeito aqui. Isso inclui também a nossa vida na internet. Porque hoje a gente usa muito redes sociais, Instagram, Facebook, 1 milhão de redes sociais, TikTok, né? Tem 1 milhão. Viver exclusivamente para Deus também nas redes sociais. Então quer dizer que eu só posso postar coisa de Jesus, versículo bíblico. Não, não significa isso. Mas significa que você vai pensar 2 vezes antes de postar alguma coisa que fira os seus princípios, que você vai pensar 2 vezes antes de repostar alguma coisa que fira a palavra, um irmão, alguma coisa que seja errado segundo a Bíblia. Lógico que você pode postar outras coisas, é livre para fazer isso. Mas você tem que pensar, isso daqui, isso fere o princípio da verdade da palavra de Deus? Isso que eu vou escrever, isso que eu vou postar, isso que eu estou falando, isso que eu vou repostar, né? Que às vezes a gente gosta de uma coisa que a outra pessoa colocou e a gente reposta nas nossas redes sociais. Isso daqui agrada a Deus? Viver o evangelho com exclusividade é viver o evangelho com exclusividade na sua casa, no seu relacionamento na sua casa, quando você está sozinho na internet, quando você está na fila do mercado, quando você está no seu trabalho, quando você está no trânsito. Viver o evangelho com exclusividade é no dia a dia. É você decidir viver para Jesus no dia a dia.
Não tem nada extraordinário. É no ordinário, é no dia a dia. É no seu relacionamento com os outros, com quem vive com você dentro da sua casa. Isso é viver o evangelho com exclusividade. É você saber dizer não para aquilo que é errado. E sim para aquilo que é certo. É fácil? Não, não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu já dei aqui esse exemplo uma vez. No ano passado, quando eu fui trabalhar numa clínica muito, muito chique de São Paulo. E eles usavam nos pacientes umas coisas diferentes. Umas pedras dos chakras. Da religião hindu. E eu tinha que usar também. Aí, quando eu vi eles usando, que eu estava aprendendo, né, quando eu vi eles usando, acendeu uma luzinha na minha cabeça e pensei, eu não posso usar isso. Isso aqui está errado. Eles colocavam as pedras dos chakras em pontos lá que eles falavam. Era aqui na testa, aqui, aí ia colocando assim, e a pedra primeiro tinha que ficar numa água quente, para depois colocar na pessoa, aí aquela pedra abria pontos da alma. Enfim, é uma filosofia. Eu disse assim, eu não vou usar. Aí um dia, eu sentei para conversar com o dono da clínica. E eu disse assim, olha, eu não posso usar isso. Isso fere os meus princípios. Eu não posso usar. A princípio, ele não gostou. Ele tentou explicar por que aquilo... Não, mas isso não é para ferir princípios. Isso é para todos. Isso aqui é uma coisa boa. Tentando me mostrar o quão bom era aquilo. E eu até tinha comentado com meu pai, antes de conversar com ele, meu pai falou assim, olha, isso é tão sério que eu já expulsei demônios de uma pessoa que se utilizava dessas pedras. E aí eu reforcei, falei, eu não vou usar. E ficou tão forte isso, não só para ele, mas como para outra pessoa que era a pessoa que me treinava, que ela nem, quando eu ia atender algum outro paciente, ela nem me, assim, nem ficava perto para falar assim, você não vai usar? Ela já sabia. Ela nem me perguntava se eu não ia usar na determinada pessoa. No fim das contas, a clínica sofreu um problema financeiro e fechou. No ano passado, devido à pandemia. A questão é, você está vivendo com exclusividade para o Evangelho? Eu podia muito bem aceitar, poxa, eu era nova na clínica, eu tinha acabado de entrar. Ia ser muito melhor para mim se eu aceitasse fazer, pensa, né? E não ia criar nenhum tipo de problema com o dono, com as pessoas, né? E algumas vezes eles deram cutucadas, assim, em reunião. Porque tem gente que acha que é por causa de religião que não pode usar, eles deram cutucadas. Mas eu não ia fazer só porque eles, né, estavam me cutucando. Você está vivendo com exclusividade no seu trabalho, na sua casa, no que você assiste, no que você posta, na fila do mercado, onde você estiver. O Evangelho é para ser vivido com exclusividade. Como Lutero disse lá em 1517. E até hoje, nos dias 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, porque mudou a história. Mudou a nossa vida. Hoje nós somos impactados por Lutero, por essa decisão de reformar. Então, eu gostaria que você pensasse, nessa manhã, você tem vivido o Evangelho de verdade? O Evangelho que renuncia? Você tem renunciado a algo? Talvez falte acreditar apenas que Jesus é a verdade, ou falta viver com exclusividade para o Evangelho? O que falta nesse momento? Pensa na sua vida, o que você tem vivido. Talvez falta renunciar a algumas coisas, 1, 2, 3, mais. Talvez falte ver realmente que a Bíblia é a verdade, que não tem outra verdade. E que não tem como alargar a porta que é estreita. A porta é estreita, ela vai permanecer estreita. Não é porque estamos no século 21 que ela deixou de ser estreita ou que ela afrouxou um pouquinho. Ela é estreita e para entrarmos no reino dos céus, precisamos passar pela porta estreita. Não pela porta larga.
Feche os seus olhos nessa manhã. Fale com Deus. Pensa, será que eu tenho tentado alargar a porta estreita? Para caber com meus ideais, com as minhas ideias, com o que eu quero? Ou eu tenho negado, ou eu tenho renunciado, vivido a verdade exclusivamente para Deus, carregado a minha cruz e tenho andado pelo caminho estreito, pela porta estreita? Todos nós, inclusive eu muito, temos coisas a serem renunciadas. Talvez sonhos. Eu disse aqui alguns exemplos. Pessoas que deixaram curso, que deixaram o trabalho para fazer o que Deus tinha mandado. O que Deus tem mandado você renunciar. Se você renunciar, Ele não vai te deixar na mão. Ele vai cuidar de você, porque Ele sabe o que é melhor para você, para a sua família. Se você renunciar, Ele não vai deixar você triste, porque talvez você teve que renunciar a um sonho. Não. Ele vai suprir suas necessidades, Ele vai te mostrar um caminho muito melhor do que aquele que você estava pensando. Coloque sua vida nessa manhã, diante de Deus, e coloque a mão no seu coração, se você quer renunciar a alguma coisa que Deus está pedindo para você. Se você quer viver exclusivamente para o Evangelho, mais ainda, porque vir para a igreja não significa que você vive exclusivamente para o Evangelho. Assistir o culto de manhã não significa que você vive exclusivamente para o Evangelho. Pense, ore ao Senhor, fala: Deus, o que eu preciso mudar? O que eu tenho que renunciar para viver para Ti? Senhor Jesus, nós queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos nessa manhã. Se temos, ó Deus, que renunciar a algo, seja o ego, seja um pecado, seja um sonho, seja o que for que o Senhor tem nos pedido para renunciar, nos ajude, nos dê forças para renunciarmos e vivermos o Teu Evangelho. Se falta nos viver de verdade, a verdade da palavra, nos ajude. Se falta no Senhor viver com exclusividade para a Tua palavra, nos ajude. Precisamos, ó Deus, começar a viver o Evangelho como ele é, a passar pela porta estreita como ela é, sem querer alargar, sem querer afrouxar. Nos ajude a entender, Senhor, o que precisamos mudar para carregar a cruz e passar pela porta estreita. Abra os nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Abra o nosso coração para estarmos dispostos a fazer o que for preciso para Te seguir. Para não sermos como aquele homem importante, que quando Jesus disse, você tem que negar tudo e me seguir, ele não seguiu. Que se o Senhor pedir para negar algo, que possamos negar. Renunciar para viver contigo. A vida eterna. Viver ao Teu lado. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Que todos os dias possamos ver, Senhor, o que precisamos mudar para continuar no caminho estreito da porta estreita. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, porque sabemos, Senhor, que sozinhos não conseguimos, mas com a Tua ajuda, nós conseguiremos renunciar, nós conseguiremos viver de verdade a Tua palavra, nós conseguiremos viver com exclusividade a Tua palavra, com a Tua ajuda nós conseguiremos viver, Senhor, buscando a santidade. Nos ajuda, Senhor, a tomarmos essa decisão hoje, a vivermos hoje por essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada. Nós vamos agora nos servir da ceia
do Senhor. E o que Jesus fez? Ele renunciou à própria vida. Não foi? Ele renunciou à própria vida. Por mim e por você. Foi isso que ele fez. Para nos trazer a salvação, a paz, a libertação, regeneração. Foi isso que ele fez. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. A ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre o que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Queridos, aqui ele está dizendo para examinar. Então eu peço que nessa hora você possa fechar os teus olhos e examinar a tua vida. Você vai fazer algo muito sério, muito importante. Como ele diz aqui: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Por isso, examine a tua vida diante do Senhor. Se você tem que perdoar alguém, se você fez algo de errado, mentira, traição, algo que não estava na palavra, como nós ouvimos hoje pela manhã, examine a tua vida. Não venha até o altar, ou aí na sua casa, que você vai tomar e comer, sabendo que você está em pecado. Peça perdão a Deus nesta manhã. Peça perdão. Deixe aquilo de lado e fala: Senhor, me perdoa. Eu preciso do teu perdão, eu preciso me sentir limpo. Porque eu quero estar diante de ti, do teu altar, e comer e beber dignamente. Coloque a tua vida diante de Deus nesta hora. Senhor, nós estamos aqui, papai. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que está na tua palavra. E nós queremos agora tomar, Senhor, do cálice, comer deste pão. Porque assim o Senhor nos diz na palavra, para fazer em memória. Em memória daquilo que o Senhor fez na cruz. O Senhor derramou o seu sangue precioso e não foi em vão. E ali o Senhor derramou o sangue, morreu na cruz, sofreu naquela cruz por nós, levando ali o nosso pecado, levando a enfermidade, levando todo o mal. O Senhor renunciou à sua vida por nós. Que nós possamos renunciar o pecado nesta manhã e possamos entender que precisamos estar, papai, puro diante de ti, limpos diante de ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você possa agora, eu peço que você venha por aqui, pega aqui o elemento da ceia e volte para o seu lugar. Nós estamos só o grupo mesmo de trabalho, então que você possa pegar e voltar para o seu lugar. Cuidado quando você for abrir, tá? Para não deixar cair o pãozinho.
Glória a Deus. Você que está em casa, então separe também o pão e o vinho. Você que está aqui conosco, separe o pão agora. Você que está em casa, você que está aqui. Nós vamos consagrar então. Senhor, obrigado pelo pão. Obrigado porque ele representa o teu corpo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se deu na cruz do Calvário por nós, para nos perdoar de todo o pecado. Obrigado, Pai, por tão grande salvação, em nome de Jesus. Vamos comer o pão. Levante o cálice, nós vamos também consagrar. Senhor, obrigado pelo sangue vertido por nós na cruz, o sangue de Cristo, que nos justifica e nos perdoa de todo o pecado. Tomar esse cálice, Senhor, nós renovamos a nossa aliança contigo. Nós renovamos, ó Pai, e declaramos que continuamos, Pai, queremos manter nossa comunhão contigo, é o que mais nós queremos, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos tomar da ceia. Obrigada pelo teu amor incondicional, pelo teu sacrifício feito na cruz. Nós te agradecemos pela salvação que há em Cristo Jesus. Te agradecemos, Papai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e ainda fará. Que possamos continuar firmes, Senhor, no caminho que nos leva à vida eterna. Entrar pela porta estreita, Papai, porque ali nós sabemos que vamos ter realmente a vida eterna, a eterna com Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar? Os avisos estão no nosso boletim, no grupo da igreja, né? Já nós temos o boletim. Só lembrando de alguns avisos aqui. Nós temos a nossa oração todos os dias às 19h30. Então, participe pelo Facebook às 19h30. E temos também a nossa oração às quintas-feiras, Amanhecer com Cristo, às 7h30, das 7h30 às 8h, por aí. Às vezes não chega nem meia hora, né? Mas esse horário de oração. Então, você, antes de sair de casa, se você sai para trabalhar, ou você está tomando o seu café, entra ali pelo Instagram da igreja, né? Amanhecer com Cristo. E também, às quintas-feiras, nós temos a palavra que alimenta, 12h30. Algumas pessoas, mas o horário, aproveita esse horário, que você está almoçando, ou que você está fazendo, né, o almoço, e entra ali pelo Instagram da igreja também, e participe da palavra que alimenta. Nós precisamos alimentar a palavra do Senhor, todo o tempo. Não tem um horário específico, não é verdade? Todo o tempo nós precisamos nos alimentar da palavra, orar, não é verdade? Orar, alimentar da palavra, é assim que vive o cristão, de oração e palavra. É assim que vive o cristão, para que possa realmente passar pela porta estreita. Então, são esses avisos. Esse mês de junho nós temos aniversariantes, dia 8, Davi. Davi vai fazer 3 anos. O Bernardo também 3? 3. A Gabriela Shore, dia 21. O Bernardo é 19, é isso? Gabriela Shore, dia 21. E dia 24... Sua filha, dia 23, a filha, Lilian, né? Dia 23, os dois são no mesmo mês. E a Cristine, né, minha nora, dia 24. Então, temos vários aniversariantes, né? Vamos lembrar de dar os parabéns. As crianças não estão no grupo da igreja, mas os papais estão. Então, você pode, né, enviar os parabéns, né? E também, mamãe e papai, lembrando, o departamento infantil, todo final de semana, todo domingo, envia
as histórias, né? Os vídeos, as lições. Então, participe com seu filho. Né? Você quer que seu filho cresça de uma forma, com saúde espiritual? Faça isso. Leia a palavra para o seu filho. Ah, mas eu não tenho tempo. O inimigo tem tempo. O inimigo tem tempo, viu, para ficar colocando coisa na cabeça. Então, arrume o tempo e leia a palavra para o seu filho. Mostre os vídeos para o seu filho. Porque você não vai perder nada, você só vai ganhar, vendo o seu filho crescer no caminho do Senhor. Porque o mundo é mau. O mundo é mau, gente. O mundo é mau. Então, papai e mamãe, não esqueça disso. Né? Coloque lá o seu filho para assistir. Eu acompanho ali o grupo dos pais, e eu fico feliz quando eu vejo quando a mamãe coloca, olha, ele assistiu. Tem criança que assiste 3, 4 vezes. Né? É muito bom isso. Ou então pode achar, mas não é para a idade dele. Não, o que as professoras aqui da escola dominical fazem é para a idade do seu filho. Está certinho. Eu sou pedagoga, entendeu? Eu sei, eu estou falando do que eu sei, do que eu conheço, tá? Então, é para a idade do seu filho. Então, pode colocar lá que não vai ter coisa ruim de modo algum, nada que distorce, nada. É a palavra, é a verdade, como foi ministrado aqui. Amém? Então, faça isso. Eu creio que são esses os avisos. Lembrando, graças a Deus, né, vamos agradecer a Deus, a Renata saiu do hospital, está em casa, de alta, né, foi tudo bem na cirurgia, glória a Deus por isso, e vamos orar pela recuperação. Né, que às vezes a cirurgia vai tudo bem, mas precisamos orar, continuar orando pela recuperação. Amém? Depois nós vamos fazer uma oração final, mas eu gostaria de chamar aqui o pessoal que vai para as ruas na quarta-feira. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Quem vai na quarta-feira? Nós já temos alguns cobertores que estivemos aqui. Nós vamos levar cobertor e lanche. Então, quem talvez não esteja aqui, que vai também, então nós vamos orar por você, que mesmo que você esteja em casa. Mas o grupo é pequeno mesmo. O grupo é pequeno, mas não tem problema não. Vocês estão com coragem? Sim. Aí, tem gente com coragem, amém, irmãos? Então, você que não vai, o que você tem que fazer? Orar, no mínimo, né? Ora e participa, ok? Nós vamos fazer com o recurso que a gente tiver. Se você ficar esperando sempre, né? Quando tiver uma mega estrutura, né? A igreja tiver um departamento, assim, um carro, uma Kombi, né? Que Kombi, né? Nem existe mais Kombi, né? Uma van especial. Não, esquece isso. A gente faz com o recurso que a gente tem. Né? O pessoal do prédio nosso lá doou cobertor, nós trouxemos. Tem gente lá querendo ir com a gente, né? Do nosso prédio. Então, envolva as pessoas, faça sua doação, e se você tem o desejo, venha, né, participar. Nós vamos orar, então, abençoando o grupo que estará nas ruas na quarta. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pelos teus valentes, aqueles que se levantam para fazer a tua obra. Sabemos que as pessoas precisam, estão necessitados cada vez mais a partir da crise, e nós queremos levar um pouquinho, mas principalmente, não apenas um cobertor ou um lanche, mas nós queremos levar o teu evangelho, o evangelho que transforma. Abençoa os teus filhos, abençoa todos nós que estaremos na rua, nos protege do mal, nós repreendemos todo o espírito do maligno, em nome de Jesus, toda contaminação, todo tipo de represália, nós quebramos em nome de Jesus, nós estamos indo na tua luz, ó Deus, para levar um evangelho que transforma e um socorro àquele que necessita. Obrigado pela oportunidade de servir a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Vivian está recolhendo os donativos. Hoje mesmo ela veio para isso também. Então, ela está recolhendo os donativos e está nos ajudando com essa questão, né, do suporte. E nós estaremos, então, indo na quarta-feira. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode sentar. Amém? Nós vamos cantar uma música bem alegre, logo depois aqui da oração da pastora Leia, e você que está em casa pode participar conosco também, encerrando esse culto. Amém? Amém.
Fique em pé, você que está aqui, você que está em casa, vamos orar. Nós vamos colocar agora algumas pessoas conhecidas nossas diante do Senhor, que estão com Covid. A Raquel também. A Raquel, né, que está com um problema no pé, nós vamos orar também agora por ela. Feche os teus olhos, vamos orar. Papai, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra ministrada, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. E nós queremos agora colocar, Senhor, vidas diante do teu altar. A vida do Daniel, papai, a vida, Senhor, do Douglas, a vida da pastora Amélia, a vida da Raquel, Senhor, em nome de Jesus. Papai, entra ali com a tua cura, papai. Nós clamamos, o Senhor é o Deus de poder, o Deus de milagre. Tu és o médico dos médicos e nós sabemos que o Senhor pode curar, papai. Nós sabemos que tu és o Deus do impossível, Senhor. Senhor, cura o pulmão, cura o pé, papai, cura o rim agora. Em nome de Jesus, traz vida, traz saúde, papai, a essas pessoas. Nós clamamos, nós te pedimos nesta hora e também te agradecemos pela vida da Renata, que foi tudo bem na cirurgia, que ela já está em casa. Senhor, que o Senhor esteja dando uma ótima recuperação à Renata, que ela sinta a tua presença na casa dela, papai, em nome de Jesus, o teu agir em cada vida, Senhor, em cada pessoa, em cada casa nesta hora, que o Senhor esteja entrando, papai, levando ali, Senhor, a cura, o teu cuidado, que o Senhor esteja entrando com sustento, Senhor, com emprego, em nome de Jesus nós clamamos, que teu Espírito Santo seja, Senhor, em cada vida, papai, e que possamos ainda ter um dia abençoado, um dia cheio da tua presença, que a graça e a paz do Senhor e o amor de Deus nosso Pai seja sobre a tua vida, a tua casa, sobre este país, hoje e sempre. Amém, amém, aleluia. Você pode participar conosco cantando também. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que salva o seu ungido, amém? O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que salva o seu ungido, Senhor, guia os meus passos. A Ele me entreguei, nele confiarei. É Ele quem me abençoa e me guarda. É que em mim levanta o seu rosto, pois é dele que me vem a paz. A Ele me entreguei, nele confiarei. Que possa vir, forçar não há pra destruir. Amor, a fé no coração que do Senhor recebi, pois é dele que me vem a força. A Ele me entreguei, nele confiarei. Aleluia, 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 aleluia. A Ele me entreguei, nele confiarei. Aleluia. Não tem o mal. Não tem um mal que possa vir forçar, não há para destruir o amor, a fé no coração que do Senhor recebi, pois é dele que me vem a força. A Ele me entreguei e nele confiarei. A última vez, aleluia. Aleluia, glória, glória, glória. Aleluia, glória, glória, glória. Aleluia, a Ele me entreguei e nele confiarei.
Fala para o teu irmão, você é uma bênção. Diga aí na tua casa, você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Aleluia.